Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio e esse é o nosso segundo vídeo do primeiro módulo da disciplina de Estatística Básica. E neste vídeo nós vamos falar um pouco dos dois itens restantes que nós não falamos no primeiro vídeo, que seria sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão. Então vamos um tópico de cada vez. No primeiro tópico, nós temos, portanto, medidas de tendência central ou medidas de posição. O que seria medidas de tendência central? Nada mais é do que os conceitos de média, moda ou mediana. Provavelmente o conceito de média já deve ser mais comum para vocês, ao passo que o conceito de moda e mediana talvez seja um pouco novo para vocês. O que eu estou querendo dizer aqui? Se eu pego, por exemplo, uma informação de que a temperatura média na cidade de Uberaba hoje foi de aproximadamente 22 graus. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que a temperatura durante todo o dia ficou em 22 graus, mas ela oscilou ao longo do dia, ficando aproximadamente perto aí dos 22 graus ao longo do dia. Então esses 22 graus nessa informação, eles são referentes a uma média de temperatura, das temperaturas que foram verificadas ao longo do dia. E como que eu chego nesse valor? Então vamos falar com um pouco mais de detalhe aqui sobre a média. Se ao longo do dia eu fizer algumas medições, sobre a temperatura e registrar esses valores, se eu quiser usar todos esses registros para chegar a uma informação, a minha média, o que eu preciso fazer nada mais é do que a soma desses valores dividido pela quantidade de valores que eu registrei ao longo do dia. No caso aqui, como eu fiz 10 medições, eu vou somar todos os registros das temperaturas ao longo do dia e dividir por 10. E assim eu tenho a minha média de temperatura do dia. É importante ressaltar que as medidas de tendência central, conforme consta aqui nesse tópico, elas têm uma tendência a se organizar em torno da média. Então, vejam bem, nós chegamos à conclusão de que a média foi 22, a maioria dos valores giram próximo do 22. Alguns nem tanto, mas aí a gente vai falar um pouco dessa variação no item seguinte, que são as medidas de dispersão ou variabilidade. Mas esse então seria, resumidamente, o cálculo da média. E na sequência nós temos então os conceitos de moda e mediana. Qual seria a ideia desses conceitos? O conceito de moda, temos aqui, ele nada mais é do que o registro que mais ocorre, que aparece com maior ocorrência, com maior frequência no nosso conjunto de dados. Se eu pegar aquelas mesmas 10 medições que nós fizemos para calcular a média, a gente pode observar que a temperatura 21 graus ela ocorreu com maior frequência com relação aos demais dados do conjunto. Então eu posso dizer que a moda desse meu conjunto de dados é 21 graus. E aí a gente precisa abrir um parêntese e comentar que nós podemos, em qualquer conjunto de dados, nós podemos caracterizá-lo como um conjunto amodal, quando não existir nenhum valor que se destaque pela frequência com relação aos outros. Nós podemos ter um conjunto unimodal, que foi o caso do nosso exemplo agora, ou seja, que só existe uma única moda, e podemos ter também conjuntos bimodais, quando dois valores se destacam, em igual frequência. Se eu tivesse aqui, por exemplo, outro registro de temperatura que tivesse ocorrido o mesmo número de vezes que a temperatura 21 graus, nós teríamos então duas modas. E por fim nós temos o conceito de mediana. O conceito de mediana ele tem uma exclusividade que, para analisar a mediana de um conjunto de dados, é necessário que eu coloque o meu conjunto ordenadamente. Nós chamamos isso de rol. Então aqui eu tenho o meu rol, de elementos, ou seja, todos aqueles registros colocados em ordem crescente. Nessa forma, nesse formato de representação, a mediana ela nada mais é do que o registro central, ou seja, o registro do meio. Mas no caso de um conjunto que tem número pares de elementos, eu não tenho um único
registro central. Eu tenho dois. Pode verificar que aqui sobraram 1, 2, 3, 4 para a esquerda e 4 para a direita. Nesse caso, a mediana não seria aquele valor que estaria ali no meio, e sim a média dos dois valores que estão no meio, como nós podemos observar aqui. Portanto, a mediana desse nosso conjunto é 21,5. E aí nós precisamos pensar o seguinte, porque existem três quantificadores, três estimadores de caracterização de conjuntos, a média, a moda e a mediana. Embora seja mais comum a gente falar somente sobre a média, esses quantificadores eles nos auxiliam em momentos onde a média não caracteriza bem o nosso conjunto. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo. Aqui nós temos a idade de alguns alunos de uma turma, certo? Se nós calcularmos a média, nós vamos observar que a média vai dar 23,8 anos, próximo de 24 anos. Porém, se eu observo o meu conjunto de dados, eu verifico que parece que essa média não caracteriza muito bem o meu conjunto. Por quê? Porque, ora, a média está próximo de 24 anos, mas eu tenho poucos valores que se organizam por perto da média. E isso acontece porque a média foi influenciada por um valor discrepante, que foi um aluno um pouco mais velho de 65 anos. Fez com que a minha média não caracterizasse bem a minha situação, o meu contexto, o meu conjunto de dados. Nesse caso, pode ser que a mediana ou a moda caracterizem melhor o nosso conjunto. Então, se eu fizer o cálculo da mediana e a análise encontrando a moda, o valor que ocorre com mais frequência, eu posso observar que provavelmente um desses dois valores aqui vai caracterizar melhor o meu conjunto de dados. E nesse caso, qual será que foi o valor, a estatística que melhor caracteriza o meu conjunto de dados? A mediana ou a moda? Então, aqui embaixo nós temos uma interpretação que você pode dar uma conferida a respeito dessas possibilidades, ok? Vamos passar então para as medidas de dispersão ou variabilidade, que nada mais é do que a variância e o desvio padrão. E para a gente falar disso, vamos considerar que nós fizemos uma análise dos salários anuais em milhares de dólares de duas empresas, empresa A e empresa B. Então aqui nós temos o conjunto de dados analisados na empresa A e aqui o conjunto de dados analisados na empresa B. Se nós fizermos o cálculo da moda, da média e da mediana, nós vamos observar que os dois conjuntos possuem a mesma média, a mesma moda e a mesma mediana. Isso poderia nos levar a uma interpretação equivocada de que os dois conjuntos são muito semelhantes, quase iguais. O que a gente percebe olhando para os dados que não é verdade. Os salários das empresas, eles não são nada parecidos um com o outro, embora os dois conjuntos tenham a mesma média, a mesma moda e a mesma mediana. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da dispersão dos dados, ou seja, em um dos conjuntos, no caso na empresa A, os dados não têm uma variação muito grande, eles oscilam um pouco para cima, um pouco para baixo em relação à média, diferente do que acontece no conjunto B. Isso leva a gente a entender que o primeiro conjunto ele tem uma dispersão pequena, uma variação pequena, e diferentemente do segundo. Por isso, esses quantificadores que nós vamos estudar agora, eles são chamados de medida de dispersão ou variabilidade, porque juntamente com a média, a moda e a mediana, eles nos ajudam a caracterizar melhor os nossos conjuntos. Ou seja, nós teremos que chegar à conclusão de que, embora os dois conjuntos tenham a mesma média, um tem uma variação maior e o outro tem uma variação menor. E precisamos conseguir dizer de quanto é essa variação. E é isso que nós vamos falar agora. Então, inicialmente, nós calculamos a variância, Aqui nós temos a fórmula da variância. Para entender a fórmula da variância, a fórmula é baseada no seguinte: nós pegamos a diferença entre cada valor e a média calculada e chamamos isso de desvios.
Se nós pegarmos os desvios e elevarmos ao quadrado, cada um deles, nós temos então o quadrado dos desvios. E essa parte de cima da fórmula, ela nada mais é do que a soma, nós temos aqui o somatório, de todos os quadrados dos desvios. Então, nós precisamos fazer isso por meio de uma tabelinha. Inicialmente, nós montamos os desvios, que é a diferença de cada um dos valores observados pela média. Né? Então, por exemplo, 41 menos a média, 38 menos a média, 39 menos a média, e aqui estão, do lado direito, os resultados. Quando nós damos continuidade, pegamos cada um desses desvios e elevamos ao quadrado, nós temos o quadrado dos desvios, nessa coluna de cá. E somando todos os quadrados dos desvios, nós temos então a soma dos quadrados dos desvios, que é o que eu preciso na parte superior da minha fórmula. Então, eu tenho aqui 88,5, que é a soma dos quadrados dos desvios, dividido por 10, que é o tamanho do nosso conjunto de dados. Né? Foram 10 observações realizadas. Então, fazendo isso, eu chego à conclusão de que a variância é 8,9. No entanto, a variância ela também ainda não caracteriza bem o nosso conjunto de dados, devido ao fato dela ter sido calculada com base nesse expoente ao quadrado, o que faz redimensionar muito o nosso conjunto de dados. E, além disso, tem um problema com a unidade de medida. Nós estamos falando aqui de milhares de dólares. Quando eu elevo o valor ao quadrado, eu estaria falando de milhares de dólares vezes milhares de dólares, cuja resposta seria milhares de dólares ao quadrado. É uma medida um pouco complicada, um pouco incoerente da gente analisar uma situação real. Né? Nós não conseguimos dizer o que seria milhares de dólares ao quadrado. Então, para anular tanto esse efeito da unidade de medida, quanto esse redimensionamento que dá um valor muito alto, porque nós podemos perceber que a variação média dos dados, se eu voltar lá no meu conjunto de dados e dar uma observada, ela não é muito próxima de 9, ou seja, os dados não variam mais ou menos 9 para cima da média ou mais ou menos 9 para baixo da média. Nós podemos perceber que esse valor está um pouco alto. Então, para ter um redimensionamento melhor, uma quantificação melhor de como eu posso caracterizar esse nosso conjunto de dados, nós usamos, na verdade, o desvio padrão. Professor, mas para que então eu preciso calcular a variância? Porque o desvio padrão, ele depende da variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então eu não consigo calcular o desvio padrão sem calcular a variância. Então, se eu pegar aqui a variância encontrada, que foi 8,9, 8,85 aproximadamente, vai dar aproximadamente 3, um pouco menor, aqui o arredondamento está um pouco alto, mas enfim, pensando no nosso conjunto de dados, se voltarmos lá naquele primeiro conjunto, nós podemos observar que o desvio padrão, ou seja, a variação média daquele conjunto de dados, é de mais ou menos 3, de aproximadamente 3. Ou seja, embora os dois conjuntos de dados tenham a mesma média, um conjunto varia mais ou menos 3 para cima, 3 para baixo, os dados oscilam mais ou menos dessa maneira, que é o conjunto A. Se de repente nós calcularmos a variância e o desvio padrão do conjunto B, nós vamos observar que a variação, ou seja, o desvio padrão, que aqui nós encontramos o valor 3, para o conjunto B vai ser muito maior do que 3. E vocês podem fazer esse teste aí para exercitar, podem calcular inicialmente os desvios, a partir da diferença com a média, os quadrados dos desvios, a soma dos quadrados dos desvios e depois dividir pelo número de elementos e observar o quão vai ser diferente a variação daquele conjunto B. Então, nós concluímos a nossa interpretação dizendo que, embora os dois conjuntos tenham mesma média, mesma moda e mesma mediana, são bem diferentes um do outro, uma vez que eles têm desvio padrão muito distintos. Do conjunto A, desvio padrão igual a 3.
E para verificar isso, quanto seria o desvio padrão do conjunto B? Vamos exercitar? Um grande abraço e até o próximo vídeo.